E hoje vamos falar aqui de setor elétrico e a temporada de balanços que começa a esquentar. Nós tivemos aí o resultado da transmissão paulista, a empresa reportou seus números ontem, algumas manchetes aí destacando o resultado como abaixo das expectativas. Inclusive me conta aí nos comentários se você tem transmissão paulista na carteira e vamos já direto ao resultado. E eu vou trazer também assuntos importantes como alguns riscos, né, como eu sempre trago aqui nas análises. Transmissão paulista tem sido inclusive alvo aí de muitos vendidos, já eu vou explicar e mostrar o porquê disso. Não é só vendidos no sentido de recomendação de venda de analistas, né, mas os contratos de aluguéis aí, né, que pressionam as cotações no curto prazo, eles devem continuar pressionando as ações da empresa por alguns fatores. Nós vamos entender no decorrer do vídeo. O lado positivo é que nós poderemos ter oportunidade de aportes em breve. E ainda no contexto desse vídeo, obviamente, né, eu trago aí os fatores positivos aqui da nossa análise de resultados, como dividendos, crescimento da empresa, né, que é algo que ela está trabalhando, e é nisso que você, investidor de longo prazo, deve focar, tá bom? E posteriormente eu posso também comentar brevemente aí sobre outras empresas no setor. Mas vamos lá, sobre transmissão paulista, né, o resultado, nós tivemos aí crescimento de receita, né, 1 bilhão e 100 milhões, cresceu aí mais de 24% nessa linha, e aí a gente coloca na conta, né, impulsionando aí esse crescimento de receita. O reajuste do ciclo tarifário lá do meio do ano de 2023. Tivemos também o RBSE, que volta ao normal, com a empresa recebendo aí a indenização. Já eu falo mais sobre esse ponto também. Além de atualização aí da RAP pelo IPCA. São coisas aí que nós já sabíamos porque faz parte aí dos contratos da empresa, e essa questão aí do reperfilamento do RBSE não é de hoje. Mas aí junto a isso, né, impulsionando a receita, nós tivemos aqui o incremento na parte operacional da empresa, vamos chamar assim, que foi a energização de novos projetos. Isso é importante, né? Foram 2 projetos, Triângulo Mineiro e o outro, se não me engano, Itaúnas, além aí de reforços e melhorias, que segundo a empresa foram 68 no total, né? Isso é muito positivo porque é um incremento da RAP, onde a empresa ela não precisa ganhar via leilões, e é dinheiro, né, receita entrando aí para a empresa sem participação em leilões, né, com concorrência. Só que aí nós temos os prós e contras. Esse crescimento, tanto em reforços e melhorias e novos projetos, isso não vem de graça. Veja que os custos aí da empresa também aumentaram, mais de 10%, aí são custos com material, serviço de terceiros, contratações, enfim. Então, como a empresa ela está trabalhando, né, em reforço e melhorias e construindo e energizando novos projetos, ela precisa de mais pessoal, mais material, e isso naturalmente eleva os custos. Porém, não é o bastante, né, para afetar a eficiência operacional da empresa, né? Veja como que o EBITDA vem crescendo, 21,4% aí, né, de crescimento na comparação anual, com margem aí de 80,9%. É uma margem excepcional. E aí nós temos o lucro líquido também avançando, 33,7%, o ROI também avançando aí 10,2%, e a dívida também subindo, porque os investimentos estão aumentando. Atualmente, né, a empresa está trabalhando em 7 projetos, além dos reforços e melhorias que eu comentei, e isso vai pressionando os custos da empresa, tá? Então, vejam que 2024, 2025, 2026, a empresa vai iniciar obras grandes, inclusive, né, investimentos relevantes, e vai pressionar ainda mais a alavancagem. Hoje, o endividamento da empresa está tranquilo, na casa dos 2,3 vezes, até um pouquinho abaixo, mas até 2026 isso aqui pode subir bastante por conta dos projetos. É o lado positivo junto ao lado negativo. E aí, nesse sentido, né, a empresa está trabalhando com as armas que tem, porque nós temos aqui, ó, o RBSE, que é uma espécie aí, né, de indenização que a empresa está recebendo e que vai acabar em 2028. Então é menos 2 bilhões aí na conta da empresa a partir de 2028. Parece longe, mas nem tanto. E é aqui que fica a pergunta, né? Será que o mercado já está precificando essa questão hoje? A gente não sabe ainda, mas por enquanto, ó, o investidor ele tem que ter isso aqui em mente, que essa receita ela vai terminar, então não considere isso aqui como parte do negócio. O que a empresa pode fazer em relação a isso é o melhor uso possível aí desse recurso enquanto ele existe. E aí quando a gente olha para a evolução de projetos, que é o mais importante hoje, a empresa já tem aí quase 1 bilhão aí de RAP em construção. E esse é o ponto positivo aí que vai minimizando essa perda de receita a partir de 2028.
na minha opinião. Então ela está fazendo o seu trabalho, talvez aqui o maior ponto de atenção, porque em 2026 a empresa estará no pico, vamos dizer assim, de investimentos e talvez também no pico de alavancagem, com esse RBSE chegando no final, aliado a grandes desembolsos em investimento. Então é um contexto, né, que pressiona os dividendos no médio prazo. É um caminho que a empresa vai ter que percorrer daqui para frente. E aí, olhando para dividendos, por exemplo, desde 2022 para cá, a empresa está tendo apenas uma data com que tem sido aí no final do ano. 2023 até veio um dividendo bom de R$ 2,20 por ação. Para quem comprou em R$ 25,00 ainda pegou um yield bem atrativo, né, na casa aí dos 8%, quase 9%, não foi ruim. Se a gente olhar, por exemplo, a estimativa de dividendos aqui do mercado, aqui na ferramenta do Status Invest, a gente tem uma queda aí para 2026 no dividend yield, porque como a gente viu, a empresa vai estar no auge, possivelmente em investimentos e em alavancagem. E aí o detalhe, para quem talvez não se lembra do que aconteceu, né, e que acabou ofuscando um pouco ali a tese de dividendos de Transmissão Paulista desde 2023 para cá. Foi porque ela tinha arrematado inicialmente 2 lotes, né, no último leilão lá de 2023, só que acabou saindo mais um lote para ela, né, e lote grande. Se eu não me engano, foi o consórcio Gênesis que havia ganho um leilão naquela ocasião, mas acabou sendo inabilitado aí pela ANEEL, e com isso a Transmissão Paulista, que ficou em segundo lugar no lance, o lote acabou caindo aí de bandeja para a Transmissão Paulista. E é esse lote aqui, inclusive, ó, de número 1, que eu estou me referindo. Veja que ele sozinho é maior do que os 2 lotes que a empresa havia arrematado referente ao mesmo leilão. E aí o mercado ficou até apreensivo na ocasião, né? As ações até caíram na época, porque com esse novo lote, alguns analistas começaram a apontar que a alavancagem da empresa poderia bater aí 4 vezes. E realmente é possível que isso aconteça, mas aí volta a chamar sua atenção para aquele negócio, né? É o lado positivo aliado ao lado negativo. Isso aqui não é ruim, pelo menos não olhando o longo prazo, porque é projeto que a empresa arrematou, é receita que a empresa está garantindo a partir do momento que ela entregue esses projetos. Então é bom, até porque ela vai precisar recompor a receita que ela vai perder lá com o RBSE que a gente viu. Mas como a gente sabe, né, o mercado ele opera muito no curto prazo e aí desde então, né, as recomendações de venda para a empresa elas têm aumentado bastante, tá vendo? E aí não é só recomendação de venda por parte de analistas do mercado. Vamos ver aqui os aluguéis, onde tem muito especulador também pressionando as ações e vocês vão ver que tem tudo a ver com esse lote, com essa questão dos leilões aí que ela arrematou e especificamente o lote 1 que veio de forma inesperada, vamos chamar assim. Lá por volta de agosto, mais ou menos, foi que a ANEEL sagrou a Transmissão Paulista vencedora do lote que eu mencionei, né, que o Grupo Gênesis acabou ficando de fora. E aí olha só o que aconteceu, né? O pico aqui de contratos de aluguel em aberto, né? Subiu muito. Se antes era, por exemplo, a Taesa o alvo dos vendidos, agora o novo alvo virou a Transmissão Paulista. Os especuladores aí nem entendendo que essa questão vai pressionar os dividendos, pode pressionar os resultados da empresa. Por consequência disso, nós temos uma pressão vendedora com contratos de aluguel em aberto. Se vai acontecer ou não, nós não sabemos. Mas fato é que a empresa está num ciclo pesado de investimentos e aí o mercado ele aposta contra. Isso faz parte, como eu já expliquei aqui em outros vídeos. Talvez muitos gestores, por exemplo, né, que estão com a Transmissão Paulista em carteira pelos dividendos, eles possam repensar, né, e aproveitar para girar as posições. Se a gente pensar que a alavancagem de fato vai bater mesmo em 4 vezes, algo que é bem possível de acontecer, além do fato, né, que nós já vamos aí para o 3º ano com apenas um anúncio de proventos, até lá o especulador ele vai seguir aumentando aí as posições vendidas, caso não haja mudança aí de perspectiva. De todo modo, se você é investidor da empresa, tem que ficar preparado. Saber desse contexto, tá? Isso aqui ajuda bastante para a gente ter um panorama do que a gente vai fazer daqui para frente. No contexto de projetos e melhora operacional, eu vejo particularmente melhora de fundamentos, mesmo que o mercado até lá possa penalizar as cotações. E aí, dado esse contexto, para mim, Transmissão Paulista acabou se transformando aí em um case de crescimento. Vejo a possibilidade sim dela continuar entregando aí um dividendo razoável, mas no médio prazo isso é sim um ponto de atenção. Pode ser que em um ano ou outro
eles venham abaixo da média, mas ainda assim eu mantenho ali a minha opinião otimista para a empresa, com preço teto até R$ 25, como eu já trouxe aqui em vídeos anteriores. Setor elétrico é longo prazo, acho que o momento de comprar ainda vai chegar. E aí, como não tem como, né, falar de Transmissão Paulista e não falar também de Taesa, eu vou colocar aqui também, juntinho aí como transmissoras, a Alupar, para a gente compor aí as três empresas, né, as três transmissoras da Bolsa, embora a Alupar tenha também um pouco aí de geração, porém é mais visada aí como transmissora no mercado. Nós ainda não temos o resultado das duas empresas aqui, né, Alupar e Taesa, para a gente comentar, mas um detalhe aqui que é sempre bom o investidor monitorar nessas empresas é a margem EBITDA. Veja que essas empresas elas são bem parelhas aí nessas margens, né? Estão na casa aí dos 80%. Aqui eu estou considerando os últimos trimestres já que foram reportados, lembrando que Taesa e Alupar ainda não divulgaram. Mas veja que é por isso que as transmissoras chamam tanto a atenção, né? O negócio de transmissão é muito rentável. E a partir daqui o que a empresa precisa fazer é só garantir os bons projetos, é só garantir os contratos, e assim a perenidade da empresa está garantida, e para o investidor é retorno quando a gente olha para essa perenidade. E aí, né, o que vai definir ou ajudar na sua tomada de decisão sobre qual delas investir são talvez critérios aí para desempate, né, que a gente pode chamar, que seriam endividamento, né, como um critério para você avaliar qual das três, projetos que as três estão trabalhando, né, quem está com melhores projetos visando o longo prazo, o valuation também, né, você nunca pode desconsiderar, preço importa sim, e talvez aí um quarto ponto, né, os dividendos. Eu digo talvez porque o dividendo ele vai depender muito dos projetos que a empresa está trabalhando hoje, né? Dividendos tem que olhar mais para frente do que para o dividendo que a empresa pagou no passado. E aí, pegando esses principais critérios, a minha ordem aqui de preferência, né, fica Transmissão Paulista em primeiro, a melhor entre as três, depois Alupar, seguido aí de Taesa. Mas vamos esperar, sai o resultado aí de Taesa e Alupar e a gente volta a comentar aí sobre a evolução dessas empresas. É um segmento muito interessante, muito bom para se investir, o setor de transmissão, e eu queria saber a sua opinião. Se você investe em transmissoras, qual dessas três empresas aí que você tem na sua carteira? Deixa aí para mim nos comentários. Um abraço, bons estudos e a gente se fala num próximo vídeo.